Quarta-feira passada eu comecei a pregar aqui com vocês no livro de Abacuque, motivado por uma música. E uma música, o cantor faz menção do capítulo 3 de Abacuque, versículo 2. E ali o cantor diz: faz de novo como o Senhor fez no passado. E eu dizia que Abacuque é um livro interessante. E cada capítulo de Abacuque são 3 capítulos, são 3 orações. E eu até brinquei dizendo que dá para fazer uma série de mensagens nas orações de Abacuque. E eu acabei pregando a última oração, no capítulo 3. E de ontem para hoje comecei a pensar no capítulo 1, na oração do capítulo 1 de Abacuque. Eu comecei a pensar que muitas vezes nós vivemos momentos difíceis, onde a nossa esperança ela é sequestrada, onde nós perdemos a esperança. A gente começa a entregar os pontos. Por isso o nosso tema nessa noite é renovando a esperança no Senhor. Precisamos renovar a nossa esperança no Senhor. E eu quero ler com você o texto de Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 5. Quando Abacuque diz: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? A primeira oração de Abacuque é uma oração meio que desabafando. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo. Há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. O versículo 5 é a resposta de Deus à oração de Abacuque, do versículo 2 ao versículo 4. Interessante que o contexto histórico do livro de Abacuque, no final do século VII a.C., um período difícil para o povo de Judá, o povo de Deus, porque esse período antecedeu o exílio da Babilônia, o reinado de Josias. E quem é Josias? Josias é o reformador, que promoveu uma reforma religiosa. O meu nome, Ilquias, se encontra no momento da reforma religiosa do rei Josias. Porque o sacerdote Ilquias achou o livro da lei. E não existe renovação, não existe avivamento, não existe transformação, não existe edificação sem que o livro da lei, que é a palavra de Deus, seja contemplado. Acharam o livro da lei, e aí há uma revolução, uma reforma religiosa. Josias, rei de Judá, conhecido por suas reformas religiosas,
buscam purificar o culto em Jerusalém e restaurar a adoração ao Deus de Israel, eliminando ali as práticas idólatras. Mas apesar das reformas, muitos israelitas continuaram praticando a idolatria e a injustiça social. E aí a gente precisa entender que muitas vezes injustiça social ofende a Deus. Às vezes nós temos uma tendência de espiritualizar. Eu não me dobro diante de um ídolo, mas eu deixo de ajudar um pobre necessitado que eu posso ajudar. Eu deixo de ser bondoso, misericordioso, sensível à dor do outro. E isso diante de Deus ofende a Deus tanto quanto a idolatria. Por isso que Tiago lá na frente vai dizer que a verdadeira religião consiste em amparar os órfãos e as viúvas. Observe que a verdadeira religião que Tiago aponta não tem apenas a ver com deixar a idolatria e adorar unicamente ao Senhor teu Deus, mas também tem tudo a ver com as injustiças que ocorrem ao nosso redor. Mas depois da reforma religiosa promovida pelo livro da lei, que foi lido diante de todo o povo, vem uma decadência depois do governo de Josias. Após a morte de Josias, na batalha de Megido, Judá experimentou um rápido declínio moral e político. Presta atenção, porque eu olho para esse contexto e me parece que é o contexto que nós estamos vivendo. Nós vivemos em uma sociedade brasileira e mundial onde há um declínio moral, um declínio político. Hoje eu falei com o Frank, que deve estar sofrendo pelo que está acontecendo na Venezuela. E ele então disse que lá ele tem 2 irmãos, dois votaram no Maduro e um não votou. Mas nós estamos vendo um povo sofrido, um povo que é obrigado a deixar sua pátria, vir para aqui e para todos os outros lugares do mundo, porque lá não tem justiça social. E a gente vê o que está acontecendo no Brasil, com o declínio moral que há no Brasil. A descriminalização do aborto, a descriminalização do porte de drogas, os projetos que envolvem relações poligâmicas, relações diante daquilo que Deus apresenta refratária, contrária, declínio moral. E aí a gente vai perceber que aconteceu lá em Judá. Judá experimentou um rápido declínio moral e político. Seus sucessores, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, foram reis fracos, corruptos, incapazes de manter as reformas do rei Josias. E aí, tem um contexto mundial, um contexto regional, um contexto histórico, onde há uma ameaça vindo da Babilônia. Nesse período, o Império Babilônico estava crescendo em poder, em influência, tornando-se uma ameaça significativa para Judá. Há uma destruição de Nínive, a capital da Síria, a derrota dos egípcios pelos babilônios, a batalha de Carquemis em 605. A pressão sobre Judá aumentando.
a injustiça social e a corrupção, evidenciando, o profeta Abacuque testemunha uma sociedade marcada por injustiça, por violência, por corrupção. E nós estamos vivendo isso. Injustiça, violência, corrupção. Não apenas na nação brasileira e não apenas na América Latina, na América do Sul, mas em todo o mundo. As leis são negligenciadas, os poderosos oprimem os fracos, criando um ambiente de desespero, de questionamento sobre a justiça de Deus. Mas aí, há uma profecia, a resposta de Deus a Abacuque, uma profecia de destruição e de esperança. Abacuque questiona a Deus sobre a permissão do mal e da injustiça, e Deus responde que Ele está levantando os babilônios, os caldeus, como instrumentos de julgamento. Isso para nós é complicado, porque quando Deus permite que um governo tirano, corrupto, agressivo, assuma o poder, Deus está levantando como instrumento de julgamento. E aí quem quer messianizar ideologias políticas, personagens políticos, começam a não entender. E eu me lembro que muitas vezes nós temos profetadas sendo feitas nos púlpitos, que a vitória está garantida para fulano, e de repente isso não acontece. E a gente muitas vezes se revolta, muitas vezes se entristece, e a gente se esquece que Deus está no trono e Ele tem um governo sobre todas as coisas. Deus governa, mesmo quando o ímpio assume o poder, mesmo quando o ímpio promove a injustiça. Apesar das respostas iniciais, parecem que há uma dureza por parte de Deus. Mas o livro de Abacuque termina com uma nota de esperança e de fé na fidelidade de Deus. E eu pretendo, se Deus quiser, pregar sobre o fim do livro, quarta-feira que vem, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Uma outra música lindérrima, baseada em Abacuque. Todavia eu me alegrarei no Senhor. A pergunta é, você tem se alegrado em quê? No seu sucesso profissional? No ajuste familiar? Em um milagrezinho de onde Deus abençoa um aspecto da sua saúde? Nas suas contas ajustadas? Nas conquistas que você vem tendo? Abacuque vai fechar em uma perspectiva de desgraça, de derrota. Ainda que a figueira não floresça e ainda que não tenha fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu esteja seriamente enfermo, ainda que alguém que eu ame, que eu quero bem, esteja seriamente debilitado, ainda que eu não tenha um emprego, ainda que eu não tenha alimento, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha segurança, ainda que eu não tenha conforto, consolo, todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria do Senhor, a esperança, a fé na fidelidade de Deus, independente da circunstância, precisa ser o elemento motivador da nossa alegria. Abacuque, portanto, escreveu em um período de grande turbulência, de incerteza, tanto política quanto
social. E a gente sente isso aqui, gente. Quando eu lancei esse final de semana a campanha das cestas básicas, eu não lancei a campanha das cestas básicas porque está tudo bem no meio do nosso povo. Muita gente não está tendo o que comer no nosso meio. E é tão bonito quando a gente vê a Igreja do Senhor se importando com o necessitado. E domingo foi um dia muito corrido para a gente. Né? Escola dominical, culto da manhã, hora Curitiba. E eu precisava que alguém fosse no mercado fazer uma compra generosa para abençoar uma família aqui da igreja. E foi legal quando eu botei no grupo da liderança, eu preciso que alguém me ajude, porque eu e o pastor Nildo, nós estamos ocupados ali. E várias pessoas, pastor, eu posso ajudar. Eu falei, mas fulano já vai fazer. Que coisa linda ver a resposta de fulano. E o fulano que veio fazer, de manhã já tinha dado uma oferta generosa para comprarmos as cestas básicas. E fulano chega na casa de uma pessoa que não conhecia, nenhum endereço que não sabia, porque a nossa igreja cresceu tanto nesses últimos meses e anos, que tem muita gente que muitos não conhecem. E aí a pessoa chega lá, bate daqui, olha, o pastor Euquias mandou entregar. Oh, glória a Deus, a pessoa mandou uma resposta para mim, cheia de alegria. Pastor, agradece a igreja pela bênção. Generosidade. Dificuldade social nos alcançando, questionamento da justiça. Por que que com o meu marido acontece isso e com os outros ímpios não acontece? Muita gente começa a questionar Deus, e o profeta também faz isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade que você questione a Deus, desde que você fale com Deus. Não há nenhuma heresia em você dizer, Deus, eu estou chateado. Por que que isso está acontecendo? Mas vai se constituir um problema se você se queixar de Deus para outras pessoas. Você tem intimidade com Deus, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que está acontecendo, mas o não crente não. O seu irmão não. E muitas vezes nós temos uma tendência de nos queixarmos, e quando nos queixamos contra Deus a outros, nós corremos o risco de estarmos blasfemando. Sofrimento, questionamento, precisamos renovar a esperança no Senhor. E esse texto me faz pensar em três coisas. Primeiro, renovamos a esperança quando clamamos ao Senhor. O profeta não clama a terceiros, o profeta não clama à nação, o profeta não clama aos seus familiares, é ao Senhor. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Há violência por toda parte. E aqui há uma postura de persistência no pedido de socorro. Abacuque expressa seu desespero. Até quando, Senhor? E há momentos em que nós nos sentimos assim. Parece que Deus não nos ouve. Parece que as orações que nós estamos fazendo, elas não são ouvidas. Nós não sentimos, não experimentamos a resposta de Deus em nós, na circunstância que estamos vivendo. Muitas vezes parece que o quadro está piorando. E isso é extremamente natural, acharmos que Deus não está nos ouvindo, porque a nossa perspectiva é daqui para lá, é uma perspectiva humana, tem como referência não a grandeza de Deus, não a soberania de Deus, mas tem como referência a angústia do meu coração. Tem como referência o aperto que eu estou vivendo.
tem como referência a circunstância difícil que eu estou sofrendo. Mas Abacuque nos ensina a falar com a pessoa certa. É com o Senhor mesmo que eu quero falar. Até quando, Senhor? Interessante que nesse questionamento, ele não deixou de crer em Deus. Ele sabe que Deus continua sendo Senhor. Ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele só não sabe o tempo, o time. Ele sabe que Deus vai agir, que Deus vai corrigir, que Deus vai punir, que Deus vai interferir. Só que na perspectiva dele, está demorando demais. Interessante, eu falava esta semana com duas pessoas que têm uma consciência de que tem de Deus um chamado, uma revelação, uma missão. E aí, essas pessoas estão aí esperando, vivendo em função de uma revelação de Deus. E aí eu comecei a dizer assim, mas já passou pela sua cabeça que talvez isso não venha de Deus? Não, de jeito nenhum. Eu vou enlouquecer. É muito forte o que eu percebi de Deus. E eu já vi muita gente com percepções muito fortes, mas que não foram de Deus. Mas também já vi pessoas com convicções muito fortes, mas o time é diferente. José sonhou com os feixes, sonhou com as estrelas. Quanto tempo depois aquele negócio veio acontecer? Antes daquele sonho se transformar em realidade, ele enfrentou uma cisterna. Ele enfrentou a desumanidade dos seus irmãos. Ele enfrentou a calúnia da mulher de Potifar. Ele enfrentou uma prisão injusta. Ele enfrentou uma situação difícil no calabouço. Só depois de tudo isso, o sonho se cumpriu. Será que é 30 anos? 17. Pois é. Vamos ver, domingo que vem alguém vai responder isso de manhã. É, exatamente. Depois. 7 anos depois. Vinte anos depois. Olha que povo. Está vendo, pastor Azambuja? Aqui é sustância, rapaz. Aqui é nível 1, 2, 3. Espada na mão. E Moisés. Moisés recebeu de Deus uma missão, recebeu de Deus um chamado de libertar o povo de Israel. Mas se a gente prestar bem atenção, Moisés tem um chamado ainda na sua infância, quando as criancinhas que nasceram com ele morreram, mas ele foi poupado. Ele não tinha consciência do que Deus almejava fazer com ele. E depois que ele tem consciência disso, Deus quer te usar. Ele esperou mais quantos anos? Hoje, aos 80, a gente está jogando a toalha. Quantos anos você tem, Jonas? Tem 75, está jogando a toalha. Pastor Antônio, quantos anos? 66. Não está jogando a toalha, não. Mas o homem com 80 anos dirigia uma nação em um contexto que não tinha o que nós temos. Até quando, Senhor? O time de Deus não é o nosso time. O tempo de Deus não é o nosso tempo. No versículo 3, ele diz: terei de ver estas maldades para sempre. Opa, piorou um pouco. Antes ele tinha convicção.
que Deus continuava como Senhor, agora ele começa a colocar Deus na parede. Terei de ver estas maldades para sempre? Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo, e nós estamos cercados de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Você tem Instagram, você tem Facebook, as pessoas discutem e brigam o tempo todo. E muitas vezes você gasta tempo fazendo a mesma coisa. E até passando adiante algumas baboseiras que chegam ali na sua rede social. A realidade da maldade e da opressão é clara, ele tem percepção disso. A descrição da violência e injustiça ao redor é feita com muita clareza. Há aqui uma comparação com o nosso mundo atual. A gente vive em um mundo parecido, semelhante. Violência, corrupção, desespero, opressão. Eu falei uma vez que nós temos aqui na igreja, não vou dizer quem é a pessoa, mas alguém que foi preso no dia 8 de janeiro. Gente, uma pessoa maravilhosa, vocês não fazem ideia de quem é, uma pessoa boa, bem intencionada. Foi preso ali, ficou preso. Que injustiça, que opressão. Em uma sociedade onde a liberdade de expressão ela está sendo tolhida. Nós vivemos uma sociedade igual a que vivia Abacuque. No versículo 4 ele diz assim: a lei está morta, a lei está amortecida, e não se faz justiça nos tribunais. Estamos vivendo isso. Não se faz justiça nos tribunais. Eu preguei um sermão aqui meio desaforado. Até pensei que ia ser preso, ainda não fui. Espero que não tenha chegado no Supremo Tribunal aquele sermão. E se chegou só a metade, eu posso ser preso a qualquer momento, está lá. Não mandei tirar do ar, não. Continua lá. Aí, se mandar me prender, eu só assistiu o sermão inteiro? Então, assista. Mas ele não vai querer, não. Ele vai querer pegar só a primeira parte, para fazer de exemplo. Gente, é esse o contexto que a gente vive. A justiça é corrompida, corrupção da justiça. A sensação que nós vivemos hoje é que a gente vive em uma sociedade de insegurança jurídica. A sensação é que os perversos prosperam e os justos sofrem. A justiça corrompida e a falta de equidade, 2 pesos e 2 medidas. Se fulano fala, é uma ameaça à democracia. Se Beltrano fala, isso é simplesmente o processo democrático. É a sociedade que vivemos. Mas a nossa esperança é renovada quando a gente fala com o Senhor, quando a gente fala com Deus. Aí Deus se mostra. Quando você estiver perdendo a esperança, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós renovamos a esperança quando confiamos na resposta de Deus. E Deus responde. Antigamente, as pessoas dizem assim: Deus sempre responde. Ele diz sim, não ou espere. Não sei se é isso que Deus responde. A resposta de Deus aqui nesse versículo 5 é pior. Não vejo um sim aqui. Não vejo um não aqui. Muito menos não vejo um espere aqui. Deus começa a dizer que está levantando a nação pagã. Uma nação ímpia. Observe as nações ao redor, olhem e admirem-se. Parece que Deus está sendo um tanto quanto irônico aqui.
pois faço algo no dia de vocês, algo que vocês não acreditariam. Mesmo que alguém lhe contasse, Deus está usando os babilônios, Deus está usando esse povo ímpio para poder castigar, corrigir, fazer a justiça. Difícil, hein? Difícil. Observem, admirem-se. A promessa de que Deus está agindo mesmo quando não percebemos. Deus está agindo mesmo quando não entendemos. Há aqui um desejo de Deus de que nós confiemos no plano de Deus, e o plano de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Deus está fazendo algo novo, algo diferente, eu não consigo ver, mas Deus está atuando. No livro de Abacuque, o Senhor responde ao profeta dizendo que ele está fazendo algo surpreendente, inesperado, nas nações ao redor. Eu gosto muito de jogar o War. Como eu gosto de jogar o War? Mas eu gosto de jogar o War contra Jobá, Rogério e Mateus. Porque os três se juntam para me derrotar. Aliança, não pode fazer aliança, é injustiça. Lendo esse texto, eu me senti ali, na última partida de War, pastor, que eu joguei, os caras me detonaram. Não, senhor, quando eles batiam em mim, eu mais me fortalecia. Fênix. Conquistei toda a Ásia. Conquistei toda a América do Sul. Conquistei o mundo quase todo. E eles com raiva de mim. E eles não sabiam que as nações ao redor estavam sendo levantadas para que a vitória chegasse no momento final. Ah, mas eles ficavam com muita raiva. 5 horas de jogo, todos contra um. E esse um conquista o mundo e mata todos os três. Olhem as nações ao redor. Olhe as nações ao redor. Vocês não acreditam no que eu estou fazendo. E talvez até esse Maduro está sendo maturado. Nações ao redor. Eu estou fazendo algo que vocês não acreditam. A resposta de Deus é reveladora do seu plano. E olha, gente, ele está levantando os babilônios, os caldeus. No versículo 6, Deus explica que está levantando os babilônios, uma nação feroz, impiedosa, como instrumento de juízo contra Judá, contra o seu povo. Aí levanta o juízo sobre Judá. A resposta de Deus mostra que ele está ciente da corrupção. Eu sei a corrupção que está acontecendo aí. Eu conheço a injustiça que está sendo vivenciada em Judá. E eu vou usar os babilônios para trazer julgamento e correção no meio do meu povo. Isso é algo difícil de entender, de aceitar. Por isso que quando a Bíblia diz assim, orai pelas autoridades constituídas, ainda que a justiça, ainda que as autoridades constituídas não sejam justas, nós devemos orar por elas. Por quê? Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. E quando a gente diz isso, às vezes nos palácios de Brasília, nos palácios aqui do Paraná, eu não sei o que se passa na mente dos governantes quando eles veem a gente dizer isso. Só, nós vamos orar pelo Senhor, porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. O Senhor só está onde o Senhor está porque Deus constituiu. Gente, acho que eles dão risada assim, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não teria sido eleito.
se não tivesse o apoio de fulano e beltrano, se não tivesse o apoio disso e daquilo. Mas se Deus não quiser, o cara está fulminado, acabou. Eu creio num Deus que tem todo o poder. Por isso que eu vou orar pelas autoridades. Até aquele cara que foi promovido na sua empresa, quando devia ser você o promovido, é um outro, você tem que orar por ele. Deus constituiu. Não, pastor, o cara fez um concharmo, armou contra mim. Que nada, cara, Deus deixou. Porque se Deus não quiser, acabou. Deus cumpre seus propósitos soberanos. Deus está mostrando a Abacuque que mesmo em meio ao caos e à injustiça, ele estava no controle. Ele estava orquestrando os eventos históricos para cumprir o seu propósito. Embora use uma nação ímpia para disciplinar o seu povo, parece algo paradoxal, faz parte de um plano de Deus para purificar e restaurar o seu povo. Deus está preparando o futuro, mas um futuro redentor. A ação de Deus ao levantar os babilônios não era apenas para a punição, mas também para levar Judá a um ponto de arrependimento, de renovação. E a gente vai perceber que o exílio babilônico seria o período de refinamento para Israel, preparando o caminho para o retorno e a restauração, sob a liderança de Esdras e Neemias. Deus restaura a nação quando Esdras e Neemias vêm restaurar a adoração, a devoção, restaurar a lembrança dos feitos passados de Deus. A resposta de Deus a Abacuque reafirma que Deus é fiel às suas promessas e que Ele nunca abandona o seu povo. E a gente precisa acreditar nisso. Deus é fiel e Ele nunca abandona o seu povo. Seja qual for a circunstância que você está vivendo, lembre-se, Deus é fiel e Ele não abandona você se você é povo de Deus. Interessante. A Bíblia está cheia de exemplos históricos, de exemplos bíblicos. Lembra de Noé e o dilúvio? Era Noé sozinho, nem sua casa estava com ele. Todo mundo zombava. E Deus chegou junto, renovando o seu povo. Lembra do êxodo? Os israelitas estavam escravizados no Egito, sofrendo opressão severa. Aí Deus renova, levantando Moisés para libertar o seu povo. E o exílio babilônico é a mesma coisa. E Deus levanta Esdras e Neemias. E Deus moveu o coração do rei Ciro, rei da Pérsia, para permitir que os judeus retornassem a Jerusalém. Em um momento em que Deus não falava mais, no momento do silêncio, Deus levanta Jesus, e Jesus vem e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente vai ver isso agora na história. A reforma protestante é um levantar de Deus para renovar a fé de um povo em um contexto em que a igreja da hora, a igreja da época, estava envolvida em práticas de corrupção, com vendas de indulgência. Um monge e alguns outros reformadores se levantam para reformar e criar no coração do povo de Deus uma esperança. O avivamento de Gales aconteceu em 1904. Havia um declínio moral e espiritual na sociedade anglicana, na sociedade inglesa. E aí, liderado por Evan Roberts, o avivamento de Gales trouxe uma profunda renovação espiritual, com igrejas lotadas, comunidades transformadas e um aumento significativo do número de pessoas convertidas. Há um movimento que a gente fala muito pouco, o movimento de Azusa, da Rua Azusa, da Azusa Street.
Havia um desejo por uma renovação espiritual profunda nos Estados Unidos. E William, em Los Angeles, foi o catalisador do movimento pentecostal. Nós não somos pentecostais, mas Deus usa os pentecostais, os não pentecostais, para aumentar a fé do povo, do seu povo. Nós somos hoje desafiados a clamar ao Senhor. Nós somos hoje desafiados a acreditar que Deus está no controle. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que renovando em todo o tempo a nossa esperança no Senhor deve ser uma constante. A confiança na soberania de Deus, a certeza de que Deus está no controle, mesmo em meio ao caos. Isaías 55, versículo 8 e 9, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. No momento que eu não estou entendendo nada, eu preciso lembrar de Isaías 55 e olhar para Deus e dizer: Deus, os seus pensamentos são mais altos do que o meu. Descansarei no Senhor. Acalmarei meu coração no Senhor. Romanos capítulo 8, 28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Hoje nós oramos, né? Oramos pela irmã Jandira, pelo Falcão, e ela mandou para mim uma mensagem muito natural, coração apertado, dizendo: pastor, ore por mim. E uma oração de desabafo. E eu orei: Deus, cura o Falcão. Transforma situações. Deus pode fazer. A irmã Edna mandou mensagem: pastor, o Tony foi sedado. E eu orei pedindo a Deus que tenha misericórdia do Tony, que Deus abençoe a Edna. Hoje à tarde fomos ali ver o Luciano. E a gente orou pedindo a Deus que fizesse um milagre na vida do Luciano, que curasse plenamente. E em todas as 3 orações, o versículo de Romanos 8, 28 estavam presentes. O Senhor pode fazer. Os seus pensamentos são mais altos do que os meus. Nós queremos isso. Todavia, seja feita a sua vontade. Há aqui uma importância da perseverança em oração. Devemos continuar buscando a Deus em oração, mesmo quando a resposta parece não chegar, parece demorar. Há poder quando esperamos no Senhor. Como a esperança em Deus nos sustenta, nos dá força para enfrentarmos as adversidades. A esperança em Deus nos dá força. Todavia, eu me alegrarei. Ainda que confiemos na providência divina, mantenhamos a esperança viva, e Deus, que fortalece a nossa fé, vai cumprir o seu plano em nosso viver. Nós vamos orar pelo seu motivo de oração. Talvez esteja aí chegando algo assim muito precioso para o seu coração. Ore com esperança e fé.
E coloque sua alegria no Senhor, ainda que as coisas estejam complicadas.